Olá, olá, bem-vindos ao canal. Eu sou Janaína Ferraz e hoje a gente vai fazer a questão 90, a última questão da Unesp de 2022, tá? É uma questão que trata um pouco aqui de química, né? Mas na verdade trata sobre proporção aqui na matemática, um exercício basicamente sobre isso, tá? Inclusive química trabalha bastante com proporção, né? Bom, se você curtir essa resolução ao final do nosso vídeo, deixa ali o seu like, não custa nada, né? E se puder, inscreva-se no nosso canal. Então, bora lá para o nosso exercício. O exercício diz o seguinte, ó. Um químico precisa misturar 3 partes de hidróxido de sódio, NaOH, com 2 partes de água. Então, vamos grifar aqui, ó. São 3 partes de hidróxido, né, com 2 partes de água. Ótimo. Para essa tarefa, ele tem 5.000 microlitros de NaOH e 1.600 microlitros de água. Sabe-se que o volume da mistura deve ser de pelo menos 3 ml. Então, esse aqui é a mistura mínima dele, tá? Pelo menos 3 ml. E de no máximo 5 ml, tá? Seja X a quantidade total, né, do hidróxido, que é o NaOH em ml. Olha que interessante, ml. E aqui tá em microlitros. Então, a gente já vai converter isso aí. Que deve ser usado na mistura correta, dado que 1 microlitro corresponde a 10 elevado a menos 6 litros, tá? A quantidade total de água em ml. Então, ele quer a quantidade total de água em ml e o intervalo contendo apenas todos os valores possíveis de X que pode ser usado na misturas são, respectivamente, e aí ele dá os valores. Então, tá pedindo, na verdade, duas coisas aqui, né? Tá pedindo a quantidade total de água em ml, né? E tá chamando de X ali o hidróxido, né? Ele quer saber o valor máximo de hidróxido que eu posso usar e o mínimo dele ali. Bom, eu sei então que ele tem aqui de hidróxido disponível, não, para essa tarefa ele tem isso. Então ele tem 5.000 microlitros, que se você dividir aqui, eu tenho por 1.000, eu tenho 5 ml, tá? Esse cara então é nosso hidróxido. E eu tenho 1.600 microlitros de água, né? Se eu dividir por 1.000, eu tenho então 1,6 ml de água. Qual que é a proporção, então, que ele deu? Ele deu pra gente, são 3 partes de hidróxido para 2 de água. Então, eu tenho 3 para 2. Qual que é a proporção, então, de água que ele está buscando? Olha só. Eu tenho 2 partes de água de 3 de hidróxido. Olha só. A água, então, vai ser 2 partes de 3 partes de hidróxido. E ele chamou o hidróxido de X. Com isso, eu tenho 2/3 de X, tá? E aí, a gente já consegue eliminar aqui... Nossa, não muitas alternativas. Consegue eliminar uma só. A D, né? Ele colocou 2/5 aqui. Ele usou... essa alternativa é para quem, se você pegasse e pensasse o seguinte, 3 com 2 partes dariam 5 partes, e aí de 5 partes, 2 seria de água, mas não é esse o raciocínio, ele quer saber com relação ao hidróxido, tá? Então, eu uso 2 partes de 3 partes do hidróxido, tá bom? Por isso que é 2/3 de X. Beleza. Aí que eu vou fazer? Eu tenho que usar, então, eu sei que 3 e 2 eu vou ter um total de 5 partes, certo? Eu vou calcular dessas 5 partes quanto seria de hidróxido para 3 ml, que é o mínimo de mistura que eu vou ter que fazer, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, mínimo. Eu sei que no mínimo tem que ter 3 ml. Então, ó, de 5 partes, 3 é de hidróxido, certo? Então, eu tenho 3/5 de 3 ml. Eu quero calcular para saber quanto de hidróxido eu vou precisar. Então, de 3 ml. Aí, ó, 3 vezes 3 ali vai dar 9/5. Para facilitar as contas aqui, eu vou transformar esse 5 de baixo em 10. Então, eu vou multiplicar os dois por 2, ó. Multiplicando aqui por 2, vai ficar 9 vezes 2 vai dar 18. E 2 vezes 5 vai dar 10. Aí fica mais fácil de dividir, né? 18 dividido para 10 aqui vai dar 1,8, né, ml de hidróxido. Agora eu vou calcular o de água. Eu tenho 5 partes, né? Dessas 5 partes, 2 tem que ser de água. 2 de quanto? De 3 ml. É o mínimo.
Aí 2 vezes 3 ali vai dar 6 quintos. Vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar os 2 por 2 para ficar lá embaixo 10. Fica mais fácil dividir por 10, né? Vezes 2 aqui vai dar 12 e 10. 12 dividido para 10 é 1,2 ml. Na verdade, você nem precisava ter feito essa conta, ó. Pensa comigo. Se o mínimo de mistura é 3 ml, não é isso? E 1,8 seria de hidróxido, 1,2 é o que falta para dar 3 ml. 1,2, certo? Aqui, na verdade, com essa questão aqui, já matava o exercício, ó. Porque o mínimo de hidróxido que eu vou conseguir utilizar é 3 quintos de 3 ml, que daria, então, 1,8, né? Seria essa alternativa aqui, ó. Porque o restante não tem, tá vendo, ó? 2,4, 1,6, 1,2. Então, eu já mataria aqui na alternativa E, tá? Eu vou continuar o exercício só para você entender por que deu 2,4 aqui nesse finalzinho, tá? Você não precisaria ter feito isso na questão, mas, né, vamos fazer aqui, vai que caia mais pra frente alguma questão que a gente precisa calcular os dois, né? Olha só, se eu calculei o mínimo da mistura, que era de 3 ml, né, e ele deu aqui 1,8 ml de hidróxido e 1,2 ml de água. E é possível, né, porque eu tenho disponível 5 ml de hidróxido, eu tenho disponível 1,6 ml de água. Dava para fazer essa misturinha de 3 ml sim. Agora, de 5, eu vou calcular aqui o máximo. O máximo que ele falou que dá é de 5 ml. Vamos ver se dá mesmo. 5 ml. Então, eu precisaria de 3 quintos de hidróxido, né? Como a gente fez aqui agora há pouco. 3 quintos de 5 ml. Ó, corta esse 5 com esse 5, sobra 3 ml de hidróxido. 5 ml. Se 3 ml é de hidróxido, teria que ser 2 ml de água, não é isso? 2 ml de água. Só que essa mistura já não é possível, porque olha só, eu até tenho disponível 3 ml de hidróxido, mas eu tenho só 1,6 ml de água, né? Então eu não tenho 2 ml de água, então não é possível fazer uma mistura de 5 ml, tá? Aí o que dá pra gente fazer é descobrir um valor, né, que multiplicado ali pela proporção da água, desce pelo menos, né, o máximo ali que é 1,6 ml de água. Não sei se você entendeu meu raciocínio, ó. Se eu calcular, vou deixar essa informação guardadinha aqui, então eu já sei que essa proporção não é possível, né? Ter 3 ml aqui de hidróxido, tá? Então, assim, eu vou fazer o seguinte: 2 quintos seria de água, né? De 5 partes, 2 seria de água. De quanto? Não sei. Eu só sei que isso aqui dá no máximo 1,6, né, ml de água. Então, vamos resolver essa continha, ó. Esse 5 tá dividindo, vou mandar para o outro lado multiplicando, e esse 2 que tá multiplicando vai para o outro lado dividindo. Vamos inverter ele aqui, ó. Então, vai ficar 1,6 vezes 5 dividido para 2. 1,6 dividido para 2 vai dar 0,8. Vezes 5 vai dar 4 ml. Então, o máximo que eu vou conseguir fazer é uma mistura de 3 ml é o mínimo e de 4 é o máximo, tá? Agora, se de água eu consigo usar até 1,6 de água, quanto falta para chegar em 4 ml? Falta 2,4 de hidróxido, certo? Então, 1,6 seria de água e 2,4 seria de hidróxido, que seria esse cara aqui, né? O mínimo 1,8 e o máximo 2,4. Você, ó, de novo, não precisaria ter feito todas essas contas. Se chegasse aqui no mínimo de hidróxido, a gente já mataria essa questão aqui, tá? Espero que você tenha entendido essa questão. Não é uma questão extremamente difícil, mas uma questão complexa, né? Se você ficou alguma dúvida para trás, não conseguiu entender algum raciocínio que eu tive, escreve aí no nosso comentário que em breve eu te respondo, tá bom? Um grande beijo, bons estudos para você e até a próxima!